Olá, como vão? Eu estou hoje com Renato Janini Ribeiro, professor da USP, ex-ministro da Educação nesse último governo da presidente Dilma, e eu convidei o Renato para que a gente converse um pouco, escute dele um pouco a respeito das diretrizes da educação no Brasil, no mundo, o cenário do que está acontecendo e uma perspectiva de uma solução, um caminho que seja bom a médio e longo prazo para o país, na parte de educação. Bem, vamos falar de educação. Vamos falar de educação. Então, o seguinte, o Brasil tem um momento, no meados do século XX, em que ele teve uma educação boa para um grupo pequeno de pessoas de classe média. Pequeno. Eu morava na zona sul de São Paulo, estudei num colégio chamado Alberto Levi, havia Alberto Conte, Enio Voss, e estávamos conversados. Em toda uma parte grande da zona sul de São Paulo tinha 13 colégios. A exclusão do acesso ao ensino de qualidade, na época pública, era gigantesca. O menino que terminava o grupo escolar, ou seja, seria o final do Fundamental 1, hoje, esse menino tinha que prestar um exame de admissão para saber se ele podia continuar estudando ou se acabava aí. Isso é de uma crueldade gigantesca. Você não pode fazer uma criança dessa idade prestar um exame sério, duro, difícil e excludente. O que o Brasil fez? O Brasil fez avanços notáveis nos últimos 20 anos. O que tivemos? Em primeiro lugar, o Fundamental 1 e o Fundamental 2, que cobrem um período, vamos dizer, de 6 a 15 anos, 9 anos de escolaridade, foram praticamente universalizados. Hoje são raras as crianças nessa faixa de aprendizado que estão fora da escola. Aumentou muito a presença de alunos no ensino médio e antes disso também, nos 4 e 5 anos de idade, está bem grande a frequência de alunos, está mais de 80% matriculados, e na creche nós temos 25%, o que já representa um dobro do que havia 10 anos atrás, e há a intenção de aumentar esse número. Então, em primeiro lugar, o que o Brasil conseguiu esses anos foi praticamente universalizar uma faixa importante de educação. No passado, a educação obrigatória era 4 anos, dos 7 aos 10. Nós antecipamos isso, está dos 4 aos 17, e dos 6 aos 15 está praticamente universalizado. Isso é um grande resultado. Um resultado mais complicado é a questão da qualidade. A qualidade não é boa, mas ela melhorou. Qualquer pesquisa que se faça de qualidade, nós comparando com 10 anos atrás, a qualidade do ensino público está melhor. Está insuficiente? Está, mas melhorou. O próprio PISA, que é o exame internacional realizado pela OCDE, e do qual o Brasil faz parte há alguns anos, embora o Brasil esteja em má posição, o Brasil é um dos países que tem subido relativamente mais. Insisto, relativamente. Não quer dizer que o Brasil esteja no topo do exame, muito longe disso, mas enquanto os países no topo do exame estão parados, com a mesma pontuação há vários anos, eles não conseguem ultrapassar isso, o Brasil tem conseguido avançar um tanto nisso. Esses são os pontos, vamos dizer, dos quais a gente deveria partir para qualquer discussão séria da educação no Brasil. Nós precisamos melhorar o ensino público, esse é um ponto básico. O ensino público é um ensino democrático, é um ensino acessível a todo mundo. Nós temos que integrar ainda as crianças que não estão na escola, que não são poucas. Nós temos um instrumento poderoso para isso, que é a avaliação. Ela conseguiu chegar a um esmero, uma precisão tão grande, que você é capaz de acompanhar classe por classe o desempenho. Vou te dar um exemplo. Você pega e faz um exame com os alunos de 5º e 9º ano do ensino fundamental sobre matemática e sobre português. Esse exame é feito cada 2 anos. Então, o aluno que estava no 5º ano em 2009 estará no 9º ano em 2013. E você compara o desempenho dele em português e matemática em 2009, 5º ano, 2013, 4 anos depois, no 9º ano. E você vê se ele melhorou ou piorou. Se ele melhorou, é sinal de que esses 4 anos de aula foram bons. Você sabe até o professor, a sala de aula, tudo. Se ele piorou, você sabe também que houve erros aí. Isso tudo permite hoje ao diretor de escola, ao sistema escolar,
saber exatamente onde está avançando a coisa, onde não está. Isso tudo significa, nós temos hoje ferramentas de diagnóstico. Grande problema, formação de professores e remuneração de professores. Esse é o problema gigantesco que não pode ser pensado de maneira separada. Até 20 anos atrás, o professor, para dar aula do que chamava o grupo primário, que seria hoje o fundamental 1, ele não precisava de curso universitário. Ele fazia um curso de ensino médio chamado normal, frequentado sobretudo por mulheres, a toda uma fama das normalistas, e as nossas meninas de 15 a 18 anos que estavam aprendendo a dar aula. Elas aprendiam a alfabetizar, aprendiam a ensinar a ler, a ensinar a escrever. Quando isso passou para uma formação universitária, que seria uma coisa boa, a preocupação em ensinar diminuiu. E então, hoje nós temos uma formação precária de alfabetizadores. Então nós temos que revalorizar isso para que esses jovens que vão dar aula no começo do fundamental, entre 6 e 8 anos de idade, primeiro e terceiro ano do fundamental, para que esses jovens que vão dar aula lá consigam alfabetizar os alunos. Um problema sério é que 22% dessas crianças chegam aos 8 anos de idade sem saber ler, 35% sem saber escrever e 57% sem saber fazer contas. Esse é um problema que, então, tem que ser resolvido com uma formação melhor de professores. Para formar melhor os professores, você tem também que melhorar os salários. Hoje, o salário do professor, não da rede básica, não estou falando universitário, é um salário baixo, é um salário que não é competitivo. A pesquisa de 2 anos atrás dizia o seguinte: você faz 4 anos de faculdade para dar aula, ou 4 anos de faculdade para qualquer outra coisa, para dar aula você ganha 30% a menos salário que a média dos outros. Então, uma das metas do Brasil é igualar, é fazer que até 2024 as pessoas que se formaram no ensino para ser professor recebam o mesmo que quem estudou o mesmo tempo de faculdade, para ser competitivo. Senão o que acontece? Que vantagem você tem nisso? Para isso precisa colocar mais dinheiro. É inevitável colocar mais dinheiro. E aqui eu quero fazer um esclarecimento importante. Muita gente diz que o Brasil já coloca muito dinheiro na educação. O Brasil coloca cerca de 6% do PIB na educação. Não estou calculando pelo imposto, estou calculando pelo PIB, que é tudo que é produzido no Brasil. 6% do PIB vai para a educação. Os países da OCDE, os países desenvolvidos, colocam em torno disso. E eles têm uma educação melhor que a nossa. Então muita gente fala, é mal aplicado. Em parte, sim, é mal aplicado. Só que o PIB da Alemanha é quantas vezes maior que o Brasil? Vamos pensar, por exemplo, que a Alemanha coloca os mesmos 6%, se não for isso, é uma pequena diferença, que o Brasil na educação. Só que a Alemanha tem um PIB per capita, se eu não estou enganado, estamos de férias, nos conhecemos aqui em férias, então não estou com dados de pesquisa aqui na cabeça, mas se eu não estou enganado, o PIB per capita da Alemanha é 5 vezes maior que o Brasil. Per capita, por pessoa. Quer dizer, então, para você, os 6% do Brasil são 1/5 dos 6% da Alemanha. Para você colocar o mesmo que a Alemanha coloca, você teria que colocar 30% do PIB na educação. Não é possível. Então, o Brasil tem que fazer um esforço danado. Nós temos que fazer o nosso dinheiro render mais, muito mais, e tem um limite que você consegue nisso. Temos que aumentar, melhorar a economia, para que a economia possa gerar mais dinheiro para a educação, e temos que convencer a sociedade que a educação é importante. E um dos problemas maiores que eu vejo é que a gente fala muito com as pessoas elogiam a educação, mas na hora, por exemplo, mesmo um pai que tem dinheiro, na hora que pensar, vou comprar um livro bom, vou levar ao teatro, vou levar ao cinema, vou pagar um curso de língua, vou fazer um estágio, bancar um estágio do meu filho, as pessoas não querem. Uma coisa assustadora que é no Brasil é o seguinte: muita gente consegue que o filho entre no curso universitário público, um menino de classe média que fez tudo no curso pago. Então, a primeira alegria do pai não é que ele entrou na USP, não é que o filho vai ter um excelente curso, é que ele vai parar de pagar 2, 3 mil reais por mês. E aí o que ele faz? Ele compra um carro para o filho, paga uma viagem. Quer dizer, em vez de pensar o importante é a educação, eu penso o importante é meu bolso. O importante é que eu vou economizar com isso.
E essa falta de engajamento das famílias na educação é um problema muito grave. Não quer dizer que o pai tem que saber ensinar o filho, tem que fazer lição de classe junto com o filho, quer dizer, nada disso. Mas quer dizer, tem que valorizar, tem que saber valorizar, não pode depreciar a educação, não pode desvalorizar isso, tem que respeitar muito o professor. Pai não pode ir à escola para brigar por nota de aluno, porque se o seu filho teve nota, é quase certo ruim, é quase certo que ele foi ruim mesmo na matéria. Então, é preciso valorizar a educação e isso está faltando muito no país. E uma visão quando você fala do país, uma visão mais global, quando a gente faz comparações Brasil, um tópico, Brasil com Finlândia, Brasil ou com Coreia, que o pessoal fala, que a gente conversou ontem, dessa visão que a Coreia parece que é uma coisa, mas não é. Como que a Finlândia é, ou outros países, no seu ponto de vista, na sua experiência? Vamos primeiro pegar a Ásia. A Ásia teve um avanço educacional notável que veio junto com um avanço muito grande econômico. Nós temos países que eram paupérrimos, a Coreia do Sul, no fim da Guerra da Coreia, em 50 e pouco, estava praticamente destruída, hoje é uma grande potência mundial e a educação é muito valorizada lá. Agora, é bom lembrar o seguinte: primeiro, vários desses países têm uma tradição confuciana. E para Confúcio, para o filósofo Confúcio, 2500 ou mais anos atrás, a obediência aos pais, aos mestres, era fundamental. Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que seguir o que seu chefe manda. Primeiro, que a cultura brasileira não é de forma alguma essa. Segundo, que isso é uma cultura muito autoritária. E eu estive na Coreia, no Fórum Mundial de Educação, em maio de 2015, e eu me avistei longamente, 3 vezes na verdade, com o ministro de Educação da Coreia do Sul. O Brasil foi um dos países mais prestigiados por ele, dentre os convidados. E ele deixou claro: nós queremos mudar a educação coreana, agora, vocês fiquem pasmos, porque ela não ensina espírito crítico. Porque ela ensina o aluno a dizer o que o professor quer escutar. Então, ele tinha uma noção muito clara de um limite da educação coreana, que é uma educação, não é apenas do decoreba, é do agradar o professor. Como o professor tem muito poder, o professor é valorizado, que é uma coisa boa, mas ele é valorizado como alguém que não pode ser contestado, que é uma coisa ruim. Some-se a isso que a Coreia é um país que é frágil do ponto de vista da previdência social. A previdência social do pai é o filho. Então, os pais fazem uma pressão danada para o filho ter um bom emprego. E o filho trabalha para sustentar o pai. Mas antes disso, o que isso significa? Que ele vai aos 12, 13 anos ter 8 horas de aula na escola pública. E saindo de lá, o pai que puder vai pagar mais 8 horas dele numa escola particular. Então ele é capaz de ter 16 horas de aula no dia. A polícia estava começando a ir a bibliotecas em torno das 11 da noite para tirar adolescentes que estavam estudando. Porque depois dessas 16 horas, o estudante absolutamente neurótico, com essa competição doida, vai estudar. Então o sistema coreano ele não pode ser adaptado tal e qual para o Brasil, porque tem diferenças muito grandes em relação à nossa cultura e tem aspectos muito negativos, porque não é estudando 16 horas que você vai ter um aprendizado melhor estudando bem com 8, ou 7, ou 6, depende disso. Então há esse problema. Há um outro problema, muito se falou sobre o sistema coreano de ensino, e muito se elogiou, mas poucas pessoas que escreveram a respeito conhecem coreano. Poucas pessoas frequentaram salas de aula na Coreia entendendo de que se tratava. Então a Coreia, num certo sentido, é um mito. Que ela conseguiu um avanço econômico notável, conseguiu. Mas isso não quer dizer que o sistema educacional dela seja melhor. Hoje nós lemos muita coisa sobre a Finlândia. É outro país que tem um problema que não só ninguém de nós fala língua, como ninguém conhece ninguém que fala língua. Também então torna um pouco difícil você saber exatamente o que acontece. Mas de tudo que a gente lê na Finlândia, a gente vê um aprendizado muito mais livre, muito mais adequado à criança. Por exemplo, a ideia de que até os 6, 7 anos você brinca. Essencialmente a criança vai brincar. Você não vai procurar fazer que essa criança necessariamente saiba um monte de coisas.
Você pode, eventualmente, essa é uma disputa séria que existe, começar a alfabetização antes de terminar a educação infantil. Pode querer. Muitas escolas no Brasil de elite fazem isso. Não, os finlandeses não acham imprescindível, nem os suecos. Eles acham que pode acontecer, mas tem que acontecer junto com o brinquedo. E esse eu acho que, para dizer hoje, quais são as prioridades absolutas do Brasil de educação, eu diria. Primeiro de tudo, nós temos que alfabetizar. Nós temos que acabar com essa história de 57% dos meninos de 8 anos e meninas de 8 anos na escola pública, ao terminar o terceiro ano, 57% não sabe fazer conta direito. É uma condenação a uma vida pobre para o resto da vida. E nós temos, então, que garantir uma alfabetização. Isso seria prioridade zero, absoluta. Eu acredito que é o que o ministro que me sucedeu, o Luiz Mercadante, pretende, porque foi ele que lançou, em escala nacional, um projeto que o Ceará criou. Quando perguntaram por que foi convidado o Cid Gomes para ser ministro da Educação, as pessoas não sabiam que o governador Cid Gomes do Ceará tinha fortalecido o plano de alfabetização da idade certa. É o seguinte, você cria material escolar, você distribui para os professores, você acompanha o aprendizado mês a mês, vê se o menino está aprendendo. Se não está aprendendo, você vai falar com a família, vai ver qual está sendo o problema. Isso teve um êxito no Ceará, sobretudo na cidade do Cid, que é Sobral, notável. Então, daí o convite a ele para ser ministro, só não ficou porque ele não quis, porque brigou com o Eduardo Cunha, etc. Mas realmente ele tem esse trabalho importante. E uma das chaves do segredo do Ceará é o acompanhamento o tempo todo. Eles fazem isso no começo, na educação básica, e fazem no fim, no Enem. Eu verifiquei que a melhor escola em termos de Enem no Brasil é uma escola numa cidadezinha do Ceará, que ninguém conhece, chama Mauriti. Mauriti, bem no sul do Ceará. Mauriti tinha 99 alunos do terceiro aluno do ensino médio, dos 99 prestaram o Enem. E foi aprovado todo mundo com uma média de 700 na redação, uma média muito superior ao que se tem habitualmente. Então, qual foi o segredo de Mauriti? Eu liguei para o diretor e falei, diretor, qual foi o segredo? Nós acompanhamos os alunos, inclusive na família. A mesma coisa que eles fazem na família. No primário, se o aluno não tiver na alfabetização, se o aluno está com dificuldade, o professor vai conversar com a família. No final do ensino médio, se o aluno está indo mal, há um professor responsável por cada sala, ele vai conversar com a família. Esse monitoramento tem sido um segredo. Você vê, custa pouco dinheiro. Evidentemente, você precisa de um professor qualificado. Evidentemente, você tem que remunerar melhor esse professor, quer dizer, não é dado, não é de graça, não é uma coisa que você possa explorar a mão de obra do professor para isso, mas é uma prática boa que dá um efeito muito grande em relação ao dinheiro que ela investiu. Em Muriti ou na região aumentou o salário ou é só Não sei, a postura? Não sei. A postura deles? Não tem esse dado. O dado que nós... Porque foi a primeira vez que o Enem foi divulgado sem ser aquela coisa meio inútil, que é qual a melhor escola do Brasil, qual a segunda, qual a terceira, qual a quarta, etc. Que é uma besteira, porque, quer dizer, a divulgação é essa, correta. É besteira você ficar procurando isso, porque começo de conversa, se você quiser saber a melhor escola para o seu filho, e você é de classe média ou rico e pode escolher as melhores, esquece, porque as melhores escolas já tem gente se inscrevendo filho quando a mulher acabou de engravidar ou quando ela está tentando a gravidez. Tem escolas, assim, que são, entre aspas, tão boas que você já coloca aí. Segundo ponto, não são tão boas porque elas recebem alunos já que têm uma bagagem cultural, uma bagagem familiar, que os coloca na frente. Uma das coisas tristes que você vê é o seguinte: no Enem, se você pega gente com nota, com um nível social e econômico muito alto, a média de nota no Enem vai ser 600 e pouco. Nível social socioeconômico muito baixo, a média vai ser 420. Isso não tem muito a ver com o professor ser bom, a média geral vai ser essa. Claro que a escola é a grande chance de você reverter isso. Então, e é claro que isso é uma média, vai haver alunos que vão, sendo ricos, ter nota ruim, sendo pobres, ter nota boa. Mas o fato é que você vai precisar de um esforço muito grande
educacional para reduzir a desigualdade social. Então, o que nós fizemos? Nós procuramos ver no Enem quais eram os resultados em ambiente socioeconômico pobre ou muito pobre. E nesses casos que nós vimos os grandes casos de êxito. O êxito não é você receber um aluno, vamos dizer, que pontua 500 num teste e fazer que ele saia do curso com 520, 530. O êxito é receber um aluno de 200, você dá 300, 400. Usando números hipotéticos. Entende? Quer dizer, não sei, esses números não correspondem a nada. Mas acompanha lá de baixo e dá um é isso. Agora, isso são anos e anos, porque os testes do INEP, que é o organismo do Ministério da Educação, que acompanha o Enem e tudo mais, os testes do INEP mostram que, ano a ano, a qualidade do ensino, alguns fatores, eles fazem o aluno subir um pouquinho. Não tem um salto. Não é uma coisa assim, você teve um ano com todos os fatores bons, o aluno subiu 10, 15%. Não, subiu menos. O que acontece é que ao longo de 9 anos do fundamental, mais 3 do médio, você tem condições de ir acumulando esses aumentos e ganhando. O que a gente sabe que melhora o aluno? Um professor bem formado, professor que dá aula só naquela escola, que não tem que ir a várias escolas, conseguir o seu ganha-pão em diferentes lugares, professores que não são trocados o tempo todo, material escolar bom, incentivo da família, sabe? Há uma série de fatores, cada um deles coloca o seu tijolo, o seu tijolinho, mas tudo isso junto faz uma coisa importante. Agora, o que é triste é você pensar, para você conseguir reduzir a desigualdade social na escola, a desigualdade social injusta, que é fruto só do seu nascimento, da loteria do nascimento, você tem que, anos e anos, consistentemente trabalhar. Você disse aumentar o salário dos professores, acompanhar com a família desde pequeno, não ter essas oscilações de professores, ter uma boa qualidade de material didático. Quais seriam assim, os passos, os próximos passos para que assente uma qualidade de educação no país? E se você ainda tem alguma outra referência de educação de qualidade? Tá, olha, todas essas coisas que eu falei são super trabalhosas. Por exemplo, o Brasil está bolando agora a Base Nacional Curricular, que seria uma espécie de currículo mínimo que você deve ensinar em todo o estado, em todos os municípios, a cada ano, primeiro ano, segundo ano, que você ensina de história, no quarto ano do fundamental, que ensina matemática no primeiro ano do ensino médio. O Brasil está construindo isso, é um assunto polêmico, difícil. Uma vez completado esse assunto, a meta seria completada até o fim de 2016, completado esse assunto, você tem que gerar material didático sobre isso. Esse material didático, para estar pronto, é razoável supor 3 anos para você ter tudo isso. O ideal é que esse material didático esteja em tablets, de modo que ninguém mais tenha que carregar um peso gigantesco nas costas, deformando a coluna das crianças. Estou dando exemplos estruturais, com exemplos grandes. E tudo isso está sendo pensado, trabalhado. Agora, é claro que 50 milhões de estudantes, de alunos na escola pública, você dá 50 milhões de tablets para eles, que terá que ser feito, mesmo você comprando com uma grande economia de escala, vai ser caro, vai precisar de muito dinheiro para isso. Só que tem que ser esse dinheiro é preciso e tem que ser gasto com critério. Agora, há um passo adiante disso. Quer dizer, tudo isso daí, em tese, é para você ensinar as coisas como elas estão. Tem um outro passo importante, que eu convidei uma educadora, Helena Singer, para dirigir quando fui lá, ser ministro, que é a educação criativa. Então você tem muitas experiências de criatividade na educação e essas experiências não se esgotam então em ensinar matemática, inglês, francês. No jornal você lê, nas revistas você lê constantemente dizendo, francês eu falei falar, não sei se francês, mas
Você tem constantemente nas revistas e jornais dizendo quanto a matemática está aquém, quanto o português está aquém, mas tudo isso é dentro de uma visão tradicional da educação. Se você quiser dar um salto e falar, bom, vamos ter alunos que vão saber língua, vão saber português, vão saber tudo, mas vão ser criativos, vão ter esse plus, vão ser criativos, tem que mudar mais ainda. Essa tem que diversificar. O que é uma educação criativa? Olha, educação criativa tem tudo que é tipo, mas a Helena Singer, a meu pedido, fez um mapa da educação criativa no Brasil, criativa e inovadora. Foi divulgado pelo MEC há poucos dias, na segunda quinzena de dezembro de 2015. Então, esse mapa você pode acessar no site do MEC, dá um Google com os termos principais dele, e você vai ter experiências as mais diversificadas possíveis no país. Você pode ter... Vou só dar um exemplo de um educador particularmente criativo, que é o Brás Nogueira. Na escola de Heliópolis, na favela de Heliópolis, ele se defrontou com um problema que foi o fato de furtarem 21 computadores ainda dentro da caixa na escola. Em vez de chamar a polícia, etc. e tal, ele foi e caminhou por todo o bairro, indo de bar em bar, de praça em praça, e dizendo: roubaram o futuro dos seus filhos. Roubaram os seus filhos. Devolveram tudo. É tudo devolvido. Qual a etapa seguinte? É derrubar os muros da escola. A escola não precisa ter polícia, não precisa ter câmera, não precisa ter nada, porque a própria população assumiu a escola como dela. Se alguém tentar fazer uma coisa contra a escola, dá errado. E um educador notável, Tião Rocha, tem uma frase de efeito: qual a melhor escola do Brasil? Ele diz: a escola de samba. Aí parece demagogia, né? Só que ele explica por quê. Porque a escola de samba não tem setor de disciplina, ela tem diretor de harmonia. Em vez de você apostar na disciplina, na repressão, na punição, você aposta na harmonia, na construção, na criação. Acho que esse também é um ponto importante. Nós temos que ser menos pessimistas em relação à escola, em relação a quem está sendo educado. Temos que dizer, bom, existe sim violência, há problemas, mas há potencialidades incríveis. Uma criança pequena tem potencialidades incríveis de crescimento, de tornar-se uma pessoa notável. Tudo isso é muito bom. E é isso que a gente tem que apostar na educação. Professor Renato, daqui para frente, qual é o seu desejo, com toda a tua experiência, com a tua visão, que aconteça nos próximos 20, 30, 40 anos no país? Primeiro de tudo, nós temos que garantir uma educação universal e de qualidade. Isso é trabalhoso, eu fiz as contas. Se você pegar que temos 25% das crianças na idade de 0 a 3 anos em creche e que deveríamos ter 100%, então isso significa que nós temos completado com 75%. Uma hipótese seria cada ano, se você tiver bastante dinheiro, bastante formação de professores, cada ano se agregar mais 5%. Em 15 anos você chegaria a todas as crianças entrando na escola direito. E aí você procuraria fazer o seguinte: ele entrou e teve uma escola melhor, o ano seguinte vai ser melhor e todos vão ser melhores. E você, começando da creche, garantiria que ano a ano tudo fosse melhorando no Brasil. Agora, isso tudo representa 15 anos para a primeira turma, quer dizer, ou melhor, 18 anos, do 0 aos 17 anos, até o fim do ensino médio, e representa também, até você ter universalizado, teriam 15 anos de turmas entrando, mas 8 anos cursando, representa 30 anos para você ter uma educação de qualidade que vai para o ensino médio. Isso eu estou dando porque custaria dinheiro, exigiria uma programação muito grande, exigiria professores bem remunerados e bem qualificados, mas é a forma de você chegar ao estágio onde chegar aos países desenvolvidos. Não dá para quantificar isso. Em 30 anos você consegue fazer isso. Certamente haverá pessoas que dirão: vamos esperar todo esse tempo. Se tivermos mais dinheiro e capacidade de utilizar, podemos avançar mais. Mas é lento, a educação é demorada. E nós não temos condições de acelerar mais do que podemos, até por uma razão muito simples. Por que eu estou falando em creche? Creche não é obrigatório no Brasil.
obrigatoriedade começa aos 4 anos. Mas é até os 3 anos que as sinapses, as conexões mentais mais importantes se formam. Então, uma coisa é você ter uma criança até 3 anos, na barra da saia da mãe, que vai trabalhar, leva essa criança, ou que fica em casa, sem ter muito o que fazer, quando muito menos dever, assim, tendo uma pessoa, quando muito, que olha a criança para evitar que ela se corte com uma faca, mas que não tem nenhum estímulo pedagógico. Essa criança entra na vida com uma desvantagem significativa em relação àquela que nesses 3 anos brincou numa escolinha, com brincadeiras, foguetes, etc. pedagógicos. Então nós temos que garantir isso para todo mundo. Nós só vamos ter uma sociedade de igualdade de oportunidades quando todas as crianças tiverem uma creche boa. Ok. Bem, eu acho que tá bom, tá bom. Eu vou fechar. Eu agradeço o professor Renato Giannini, que foi agora ministro da Educação, filósofo, professor da USP, e eu convidei ele com um objetivo bem claro, para que quem estiver escutando pense a respeito e também batalhe pela mudança da educação no país. Muito obrigado. Muito obrigado, Alexandre. Foi um prazer.